Boa noite, meus irmãos. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e queremos expressar essa gratidão. E entendemos que é um momento oportuno o Dia de Ação de Graças, o Dia Mundial de Ação de Graças. Nós falaremos sobre a origem deste dia de maneira breve, para que contextualizemos a nossa reunião, e vamos também ler as Escrituras, cantar, expressando deste modo o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Para tanto, meus amados, eu os convido a que abram as suas Bíblias no Salmo 92. Salmo 92. Fiquemos em pé e leiamos este salmo de maneira alternada. Salmo 92. Salmo cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Juntos leamos o último versículo. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Porque o Senhor é o nosso refúgio, porque Ele julga este mundo com justiça. Cantemos o hino de gratidão e expressemos a nossa gratidão ao Senhor. Hino de número 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o
bênçãos que enche terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e as outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Convido a nossa irmã Marlene para que faça uma oração de gratidão. Até o microfone aí. Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos, Senhor, para estar te louvando, te adorando, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e ao Senhor só devemos louvor. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, porque o Senhor nos libertou, Senhor, dando seu Filho para morrer por nós, Senhor, para que podemos ter sido livres, Senhor, do pecado e com direito, Senhor, à vida eterna. Queremos te agradecer também, Senhor, por cada irmão aqui presente, que o Senhor esteja cada um derramando as suas bênçãos, Senhor. Agradecemos também por este dia, Senhor, pelos dia de ação de graça, Senhor, e pelos bebês que estão aqui hoje, Senhor, que são bênçãos de Ti para nós, Senhor. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado durante toda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus amados. Para falar sobre o Dia de Ação de Graças, eu vou me valer de um post do grupo de mídias da nossa igreja, os slides que os nossos irmãos, nossa irmã Jade fez, para falar um pouco sobre esse dia. Nós já falamos em outra oportunidade, eu só quero relembrar. O Dia de Ação de Graças teve origem nos Estados Unidos, remontando a 1620, quando o navio Mayflower trouxe para a América famílias de puritanos que fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, naquele período, havia uma grande instabilidade religiosa na Inglaterra. A Inglaterra, por meio do seu rei Henrique VIII, se declarou protestante. No entanto, ele institui uma igreja que o que diferenciava da igreja católica era o fato de que ele que mandava e não mais o Papa. E ele faz isso na tentativa de se divorciar, pois o Papa não deu autorização para que ele casasse com outra pessoa, para que então pudesse ter descendentes homens, não é? Mas com a recusa do Papa, ele então decide, entre aspas, virar protestante. Surge então a igreja anglicana, muito parecida com a igreja católica, o que leva à insatisfação de alguns protestantes convictos, que mais tarde seriam chamados de puritanos. Estes pregavam que era necessário que a igreja tivesse uma vida pura, um governo puro, uma pregação pura e uma liturgia pura. Então, as pessoas pejorativamente começaram a chamá-los de puritanos. Esses puritanos, quando então perseguidos, resolveram colonizar o recente continente americano, ou ali aquilo que seria os Estados Unidos mais à frente. Chegando ao continente americano, os puritanos fundaram as 13 colônias que vieram a ser a base dos Estados Unidos. Mas o início não foi fácil. Ao chegar à América, esses puritanos, estes cristãos protestantes, enfrentaram um primeiro ano difícil, marcado pelo frio intenso e desafios naturais. Então, aquelas famílias sofreram com o clima, com o frio, com feras.
bem como com a dificuldade do cultivo num solo que eles não estavam acostumados. Muitos dos peregrinos morreram por causa do inverno. E morreram também por falta de mantimento, afinal o trigo que foi trazido pereceu, levando-os a passar fome. Então note que o pano de fundo do dia de ação de graças envolve tristeza, envolve perda, envolve mortes. Com fé em Deus, eles construíram cabanas, cultivaram a terra e, com a ajuda dos nativos, aprenderam técnicas agrícolas que garantiram sua sobrevivência. Deste modo, em 1621, os puritanos celebraram sua primeira colheita abundante com uma festa de gratidão a Deus. E eles fizeram isso junto com os nativos. Eles convidaram o chefe indígena Massachusetts, que era chefe dos Wampanoag, e eles fizeram uma torta de abóbora. Então, por isso que nos desenhos, né, de Dia de Ação de Graças, você sempre encontra uma abóbora, por conta dessa torta que eles fizeram para os nativos. E eles também mataram uma ave nativa e típica da região, e assaram e comeram juntos. Vocês imaginam que ave era essa? O peru. Então, virou tradição nos dias de ação de graças ter abóbora e peru. Eles então chamaram esta festa de Thanksgiving, uma festa que, traduzida, né, é dia de ação de graças, né? Ou seja, o dia de dar graças ao Senhor. E esta festa foi celebrada no mês de novembro. Abraham Lincoln, em 1863, oficializou esta data nos Estados Unidos e, posteriormente, ela foi ratificada pelo Congresso em 1941. Então, nós sabemos que esta festa é uma festa de origem americana, só que, na maioria das vezes, o que desconhecemos é que, década depois, o embaixador brasileiro Joaquim Nabuco, ao participar do Dia de Ação de Graças em Washington, nos Estados Unidos, ele expressou o desejo de que toda a humanidade dedicasse um dia ao agradecimento universal a Deus. Então ele ficou muito entusiasmado, ele achou aquilo surpreendente e muito propício, né? Então ele desejou que esse dia fosse celebrado não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inspirado pelas palavras de Joaquim Nabuco, o Brasil adotou a tradição durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, quando o Congresso aprovou a Lei 781. Posteriormente, estabeleceu-se a última quinta-feira de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças. Então, o Congresso Nacional aprova a Lei 781, e, na época, consagrava-se a última quinta-feira do mês de novembro como o Dia Nacional de Ação de Graças. E, em 1966, o Marechal Humberto Castelo Branco, ele modifica essa lei, dizendo que não a última, mas a quarta quinta-feira do mês de novembro seria o Dia Nacional de Ação de Graças, né? Para coincidir com a celebração em outros países. Então, ainda que não saibamos, esta é uma lei instituída no Brasil, né? E tantas coisas para ser lembrada, tantas coisas para ser guardadas, não é? E como essa, e não é tão claro para nós brasileiros, e infelizmente até mesmo para os brasileiros protestantes. Considerando que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, é razoável que em todo tempo e em oportunidades como esta, o louvemos pelos seus grandes feitos. Ou seja, esta não é essencialmente uma instituição bíblica, um dia de ação de graças, não. É uma festa cultural, é uma festa enraizada à cultura dos Estados Unidos. As igrejas reformadas, elas não instituíram isso num calendário religioso. Não, as igrejas reformadas provindas dos Estados Unidos observavam esse dia por uma questão cultural e política, não necessariamente religiosa. Mas a data é boa, não é? Então não há nenhum problema nos valermos desta data para
agradecermos ao Senhor. E é significativo que isso aconteça no final do ano. Afinal, tantas coisas aconteceram, coisas ao nosso modo de entender, boas e ruins, mas em tudo, dai graças. O Senhor é bom, e Ele é bom em todo tempo. E aqui estamos para louvá-lo. Portanto, façamos isso. Ao som dos instrumentos, fiquemos em pé e louvemos ao Senhor. Enquanto o grupo de louvor se prepara, eu leio com os irmãos a Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que temos de bom vem das mãos graciosas do nosso Deus. Reconheçamos isso e o louvemos com os corações gratos. Quero louvar
nós estamos, dirigidos pelo nosso irmão diácono João, façamos uma oração de gratidão e de louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amado Senhor, louvamos o Teu nome, Senhor, e damos graças. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E o Senhor, com a Tua graça infinita, nos alcançou e nos chamou em Cristo Jesus. E o Senhor tem nos abençoado de forma maravilhosa, Senhor. Por isso louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos a todo momento, porque o Senhor é Deus fiel, soberano sobre todas as coisas. Oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meu amado, aproveitando que você ainda está em pé, abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Todos acharam? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Foi bom para treino, mas agora vamos ler melhor, né? Pela segunda vez. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ó Pai, fale aos nossos corações e motive a verdadeira alegria em nossos corações para que possamos ser gratos ao Senhor. Ajude-nos nisso, ó Pai. Te rogamos pela iluminação do alto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Os irmãos, na segunda-feira, de segunda para terça, enquanto eu preparava a liturgia, existe uma lógica bem simples, né? Primeiro você pensa no texto que você há de expor para então preparar a liturgia, né? Então, eu tinha que preparar a liturgia e comecei a meditar no texto que eu traria. E há muitos textos que tratam sobre ação de graças, mas por um momento eu fui inclinado, ou quem sabe até mesmo guiado, né, a refletir, ok, mas como dar graças quando as coisas não estão bem, não é? Como dar graças quando nem tudo vai bem, como dar graças quando as circunstâncias da vida nos entristecem, como dar graças se nós estamos tristes, não é? Eu comecei a pensar nisso e sinceramente, nada no momento tinha me ocorrido para pensar assim. Foi mais um insight. Então a pergunta seria, é possível passar pelo vale da sombra e da morte e encontrar alegria para dar graças ao Senhor? E outra, qual é a relação, afinal de contas, de graças, dar graças com alegria? E para responder essas perguntas, nós devemos recorrer à palavra do Senhor. E mais precisamente, a recorrer à epístola que fala mais sobre alegria, que é justamente a epístola aos Filipenses, a epístola de Paulo aos Filipenses. Nesta epístola, Paulo escreve, nesta epístola, o objetivo de Paulo é animar e exortar os crentes a fim de que estes se alegrem no Senhor. Então, se você for para o capítulo 2, versículo 18, por exemplo, você lerá: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. No capítulo 3, versículo 1, você lê: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses 4, versículo 4, que nós lemos: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Note, tantas vezes que nós percebemos este mandato, esta ordem para que os cristãos se alegrem na presença do Senhor. Paulo ele escreveu a carta aos crentes de Filipenses, primeiro para agradecer o generoso apoio financeiro
que ele, como missionário, havia recebido. E então, no capítulo 4, versículo 10, Paulo diz: alegrei-me, de novo, alegria. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E note aqui que o motivo da alegria do apóstolo Paulo não é por conta do donativo em si. O versículo 11 diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Note que você aprende, você não nasce sabendo, não é? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a alegria do apóstolo Paulo não é por conta do donativo em si, mas de ver o povo de Deus empenhado em missões, empenhado em ajudar uns aos outros, empenhado e frutífero na obra. Aí está a alegria do apóstolo Paulo. Paulo também fornece notícias pessoais dele. No capítulo 1, versículo 12, ele fala de suas cadeias, ou seja, de suas algemas, fala de sua prisão. No entanto, conclui: quero cientificar-vos, irmãos, de que as coisas que me aconteceram, ou seja, a sua prisão, e aqui provavelmente ele está em Roma, antes tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo se alegra, porque a despeito do sofrimento de estar preso, Deus está se utilizando de sua prisão para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja conhecido entre a guarda pretoriana, ou seja, a guarda principal, né, a guarda de César. Ou seja, eles estão conhecendo que há um outro rei além de César, Cristo Jesus. Paulo também aborda problemas práticos desta igreja. Ele fala dos judaizantes, ou seja, os legalistas que queriam implantar uma religião de obras e que assim tirava a alegria da graça de Deus. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, aqueles homens diziam: é necessário que você se circuncide, sendo homem, obedeça à lei cerimonial, as leis litúrgicas de Israel, para que então você possa ser salvo. E ele está dizendo: não, isso tira a alegria da graça de Deus, isso não é verdade. Paulo também escreve para tratar de um outro assunto prático, que é a discussão de Evódica e Síndique. Possivelmente elas tinham brigado, e o que Paulo vai dizer àquelas irmãs, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, é praticamente: parem de rivalidade e passem concordemente a se alegrarem no Evangelho de Jesus. Meu ponto aqui, meus irmãos, é fazer com que você entenda que todos os assuntos abordados na epístola aos Filipenses são unificados ou relacionados em torno de um único tema, que é alegria, alegria, alegria. Ou seja, Paulo fala da alegria de ver um povo generoso e preocupado em expandir a palavra de Deus. Paulo fala da alegria de ver o evangelho expandido em meio às perseguições. Paulo fala da alegria na graça de Deus que nos livra do fardo do legalismo. Paulo fala da alegria da graça de Deus que nos tira a amargura e a mágoa e que nos faz caminhar juntos. Ou seja, o tema dominante da epístola aos Filipenses é a alegria. E este tema sendo tratado nesta epístola se torna um tanto surpreendente e talvez espantoso quando nós consideramos o pano de fundo, a situação do apóstolo Paulo. Ele está preso.
algemado em uma cela, numa prisão em Roma. E como um homem aprisionado, carregando no corpo as marcas indeléveis de muitos açoites, e na alma lesões profundas de muitas lutas, pode dizer: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como um homem tão sofrido pode dizer uma coisa dessa? Qual o segredo? Afinal de contas, do que se trata essa alegria? Seria possível nos alegrarmos em circunstâncias adversas? Que janela é essa encontrada pelo apóstolo Paulo que se abre para uma perspectiva alegre de encarar a vida, apesar dos reveses e das adversidades? Seria esse um otimismo irracional? E note que esta alegria incircunstancial é o que leva o apóstolo Paulo a render graças até em momentos quando as coisas não vão bem. Neste pequeno versículo, meus irmãos, nós temos as respostas para essas perguntas. Que tipo de alegria é essa? Como pode um homem tão sofrido se alegrar no Senhor? Como podemos nos alegrar em Deus a despeito das tribulações? Nós veremos nesse pequeno versículo que a alegria é um mandamento, ela é transcircunstancial e ela é cristocêntrica. Primeiro, a alegria é um mandamento. Alegrai-vos. Verbo presente do indicativo, ou melhor, verbo presente ativo, imperativo, da segunda pessoa do plural. Ou seja, Paulo não está sugerindo, ele não está aconselhando ou pedindo, mas dando uma ordem inspirado pelo Espírito Santo. E a ordem é: alegrai-vos. Ou seja, ser alegre não é uma opção ou alternativa, é um mandamento. O cristão deve trocar o espírito angustiado por vestes de louvor. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, de acordo com o apóstolo Paulo, é uma ordem. E ela deve ser cumprida. Então você questiona: bem, mas há momento que essa ordem é impossível de ser obedecida, não é? Afinal de contas, se as coisas não vão bem, não há como nos alegrarmos. Ao dizermos isso, nós estamos passando a ideia, confirmando o pressuposto de que a alegria ela está relacionada às circunstâncias. Circunstâncias boas, alegria. Circunstâncias ruins, tristeza. E quando nós pensamos assim, constantemente fracassamos em obedecer à ordem de nos alegrarmos, porque deixamos as circunstâncias reger a nossa alegria. Mas aí vem o segundo ponto deste texto: alegrai-vos quando? Sempre. Essa é a parte mais difícil, não é? Alegrai-vos sempre. A alegria é transcircunstancial. O advérbio sempre significa literalmente em todo o tempo, constantemente. Ser cristão não é cerrar os dentes e aguentar as tragédias da vida sem reação, sem emoção. O texto não está dizendo que você não possa chorar, que você não possa se entristecer. Não é isso. A ideia aqui não é passar pelos reveses da vida rindo de tudo, como se fôssemos bobos, não é? Ser alegre neste texto é se entristecer, mas sem sucumbir, sem se desesperar. É encontrar uma razão para continuar. É saber que a vida não se encerra na angústia. É ter esperança que toda dor é por enquanto. É se alegrar não por causa da dor, mas por causa da certeza da presença de Cristo em meio à dor. Paulo não estava hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Ele estava preso, algemado, acuado, trazendo no corpo as marcas de Cristo. Ele já havia passado por lutas tremendas, perseguições, injustiças,
mas a alegria do seu coração se sobressaía a tudo isso. E isto nos ensina que o cristão chora, sofre, mas ainda no choro e na dor, ele se alegra em saber que todas as coisas estão sendo dirigidas sabiamente por um Deus soberano, um Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas algemas em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Com isto eu me alegro, eu me regozijo e sempre me regozijarei. Paulo, em meio à sua dor, percebeu a beleza da graça trabalhando e se utilizando até mesmo do seu sofrimento para a glória de Cristo. E ele se alegrou nisso. Você já parou para pensar nisso? Que a sua dor não é sem propósito? Que Deus está trabalhando nela? Sim, como diz John Piper, toda a sua aflição momentânea, toda a sua aflição e dor neste mundo é leve em comparação com a eternidade e a glória que há de ser revelada. Mas além disso, cada milésimo de segundo da sua dor, vinda da natureza caída, ou do homem caído, cada milésimo de segundo da sua dor, no caminho da obediência, está produzindo uma glória peculiar. Ou seja, ainda que não saibamos, Deus está usando isso para o bem, usando o nosso sofrimento para o bem. Não importa, diz John Piper, se são doenças ou críticas, nada disso, nenhum sofrimento é sem sentido. Ele está fazendo algo. Quando a sua mãe morre, quando o seu filho morre, quando você tem câncer aos 40 anos, quando um carro sobe na calçada e te atropela, nada disso é sem sentido. Ele está agindo. Portanto, não desanime e pregue essas verdades para a sua mente, até que seu coração louve com confiança que você é bem cuidado por Deus. E o que nos faz pensar assim? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. A alegria, meus irmãos, é uma ordem. Ela deve ser cumprida. A alegria não está fundamentada nas circunstâncias. A alegria do cristão está fundamentada na verdade absoluta de que Deus é soberano e está usando todas as adversidades para o nosso bem. E está nos conduzindo para uma alegria que não tem como ser comparada com os sofrimentos do tempo presente. Por fim, a alegria é uma ordem, a alegria é transcircunstancial e a alegria é cristocêntrica. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando nos damos conta que a alegria não é um estado de espírito baseado nas circunstâncias boas da vida, mas uma ordem que independe das circunstâncias, devemos lembrar que o que torna possível a alegria, além da consciência da soberania de Deus, é Cristo. Como um homem aprisionado, carregando no corpo marcas, como um homem com lesões profundas na alma, diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Em Cristo. É Cristo que é a base da alegria do apóstolo. Em Cristo a vida de Paulo tinha sentido. No capítulo 1, versículo 20, ele diz, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que ele está dizendo é, se eu morrer, Jesus vai ser engrandecido na minha morte de alguma forma.
Se eu continuar a viver, eu vou trabalhar para que Ele seja engrandecido. Cristo é a razão da minha vida. Nós temos planos pessoais, particulares, e isso não é errado. Mas a nossa alegria não está baseada no sucesso dos nossos planos particulares, mas em vermos Cristo sendo engrandecido através da nossa vida, em toda e qualquer circunstância. Em Cristo, Paulo era suprido, por isso que ele se alegra no Senhor, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, sei estar honrado, aprendi. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E qual é o segredo, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo! Cristo! Em Cristo ele tinha esperança eterna, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 3, versículo 20 ao 21. Ou seja, Paulo está dizendo, um dia o sofrimento vai ter fim. Um dia este corpo decadente se transformará num corpo glorioso. Toda dor é por enquanto. As doenças, as circunstâncias adversas, a morte, o luto, um dia terão fim. A morte não terá a última palavra, por causa de Cristo Jesus. E em Cristo, ao lembrar disso, eu tenho razão para me alegrar. A nossa alegria, meus irmãos, tem base, tem fundamento, e esse fundamento tem nome: Jesus. Ele é o sentido de nossas vidas. Ele é aquele que nos supre em todas as circunstâncias. Ele é aquele que nos dá a vida eterna e nos recebe na glória. E esta alegria é incircunstancial, baseada em Cristo. E esta alegria é o que nos impulsiona a darmos graças em toda e qualquer situação. E olha como o apóstolo Paulo termina. Versículo 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, versículo 4. Eu começo do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que torna esta alegria possível, o que torna a nossa moderação possível, o que torna o equilíbrio possível em meio às dificuldades é que perto está o Senhor. Logo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ao saber que Deus cuida de mim em Cristo Jesus, ao lembrar que eu sou suprido em minhas necessidades em Cristo Jesus, ao me recordar que Ele está perto, independentemente da situação, eu posso me achegar a Ele com oração, com súplica, bem como com ações de graças. Porque eu sei que, a despeito das circunstâncias e da minha fragilidade, eu estou sendo bem cuidado pelo meu Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o bom pastor estará comigo. Ele não me deixará só. Eis a razão da nossa alegria. Assim, meus irmãos, quando em meio às dores, ocupamos nossas mentes com essas verdades, a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda, e então nos alegramos no Senhor, nos alegramos em Cristo Jesus. Meu desejo, meu amado, minha amada, é que a alegria do Senhor seja a sua força. E para que isso seja real, você tem que entender que a alegria cristã não está baseada nas circunstâncias. A alegria cristã é um mandamento. A alegria cristã independe das circunstâncias
e ela tem a sua base em Cristo Jesus. Por isso, ajuntemo-nos ao salmista Asaf e declaremos: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, o Senhor Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Há algum tempo eu ouvi de um pastor americano que esteve em vários leprosários uma história que me chamou a atenção. Ele conta que caminhava por um leprosário no Nepal e o nome do leprosário era Pastagens Verdes. E ele estava sendo guiado pelo médico responsável daquele leprosário, quando de repente ele viu uma pessoa totalmente desfigurada. Essa pessoa não tinha dedos, o máximo que ela tinha eram pontas de sangue em meio a ataduras. Ela não enxergava, o nariz já não existia mais. E aquele pastor disse que dava até para ver o crânio dela. E enquanto eles andavam, aquela senhora foi até eles, guiada pelo som das vozes. E ela fez isso se arrastando pelos cotovelos. O pastor então imaginou que ela fosse uma pedinte e logo começou a procurar moedas em seu bolso. Então a esposa desse pastor que estava com ele, e tinha sido uma assistente social em Chicago, teve uma reação totalmente diferente. Ela foi até a mulher e colocou os braços ao redor daquela senhora. E então o médico falou: eu quero te apresentar, pastor, Damaia. Ela não é uma pedinte, mas toda vez que a porta da igreja está aberta, ali está Damaia para te cumprimentar. Aliás, você tem algum pedido de oração? Porque ela é uma guerreira na intercessão. E em todo esse tempo aquela mulher estava cantando. O pastor não sabia nepalês, mas ele identificou pela melodia a música que ela cantava. Jesus me ama, isso eu sei, porque a Bíblia assim o diz. E ela repetia. A alegria daquela mulher estava em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Aquela mulher, ou esta mulher, pelos padrões do mundo, é uma pedinte miserável. Ela não tem beleza, ela não tem dinheiro, ela não tem nada no currículo. Ela não experimenta nenhuma das circunstâncias que poderia dar alívio a ela. Mas em Cristo, Damaia se regozija. Em Cristo, ela encontrou contentamento. Em Cristo, ela encontrou alegria. E é esta alegria que eu desejo a você, para que você se alegre na adversidade e encontre, portanto, um motivo para dar graças. Vamos orar? Em seguida, cantemos o hino 108, Aflição e Paz. Senhor, trabalhe em nossos corações, ó Pai, pois por vezes somos acometidos de circunstâncias adversas que nos trazem tanta angústia, ó Pai, tanta dor, e sabemos que o Senhor não é insensível a essas dores, o Senhor se compadece de nós, o Senhor sabe o que é sofrer, pois em Cristo o Senhor experimentou essas dores, pois Ele era homem de dores. E sabemos também, ó Pai, que quando a Tua palavra nos chama à alegria, o Senhor não o faz de maneira insensível, desfazendo da nossa dor, desfazendo das nossas tribulações pessoais, não. Antes, o Seu desejo amoroso é que saibamos que a tristeza em Cristo não tem poder de nos aprisionar. Por causa dEle, por causa de Ti, ó Deus. O Senhor quer que saibamos que há uma razão, um fundamento bem estabelecido para nos alegrarmos a despeito dos reveses da vida. Por isso nos aproximamos de Cristo Jesus, o Deus que não é insensível à dor humana, antes o Deus
que nos dá um fundamento para nos alegrarmos, Ele mesmo. Pois nele nós temos esperança, temos redenção e temos a expectativa de que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Então desfrutaremos de alegria eterna para todo o sempre. Por isso nosso coração, ainda que pesado pela adversidade, se alegra em Ti, ó Deus. Se alegra em Ti, ó Cristo Jesus. E por meio desta alegria somos impulsionados a bendizer-Te, a louvar-Te, a dar-Te graças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cantemos, meus amados. Fiquemos em pé ao som do instrumento. Cantemos o hino Aflição e Paz. E lembre-se, enquanto eu escolhia esse hino na segunda e na terça-feira, entre segunda e terça-feira, eu me lembrava da história do hino. Quem compôs essa música foi Horatius Sperfor, um presbiteriano que compôs este hino depois de ter perdido 4 filhas no naufrágio. Neste hino, com o seu coração dilacerado, ele diz que é possível ser feliz em Cristo Jesus. Nele somos mais que vencedores. Nele temos verdadeira alegria. E é nele em quem nós nos agarramos. Fiquemos em pé.
agradecemos-te, ó Deus, porque Cristo Jesus nos salvou, temos uma viva esperança, somos bem cuidados, e que ainda que as coisas saiam do nosso controle, jamais sai do teu soberano controle, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pela vida eterna, por sabermos que um dia a nossa dor terá fim. Um dia desfrutaremos para sempre das delícias celestiais, as quais foram conquistadas não pelo nosso braço, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela chuva que cai, te agradecemos pelos amigos, te agradecemos pelo alimento e te rogamos mais, dai-nos um coração grato, para que reconheçamos o teu cuidado nos detalhes. Te agradecemos por este ajuntamento, te agradecemos, ó Pai, pela mesa, te agradecemos pelas nossas crianças, te agradecemos, ó Deus, até mesmo pelas tribulações, pois ainda que nos doa, ó Pai, e que por vezes dilacere a nossa alma, o Senhor está perto, cuidando do nosso coração, tirando de nós a ansiedade e lembrando-nos que o nosso descanso não é aqui. Antes, a pátria celestial nos aguarda e o nosso coração, portanto, anseia, anela, deseja este dia de estarmos para sempre na companhia do nosso amado Jesus, aquele que morreu, se entregou por nós e ressuscitou para nos salvar. E nele sabemos que, a despeito das tribulações, somos mais que vencedores e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Dai-nos, Senhor, a convicção destas verdades e que elas estejam arraigadas em nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Um dos grandes motivos da gente agradecer também são as nossas crianças, né? Durante o ano a gente teve muitos motivos para agradecer, mas também vamos agradecer agora pelas nossas crianças que nasceram aqui conosco. Eu vou chamar os pais que tragam elas à frente. Temos a Elis, a Ayla, a Maria Júlia, o Benício. Deixa eu ver se está faltando alguém. A Jennifer. Tá bom. Lá no Salmo 127:3 está escrito que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do nosso galardão. Então, essas crianças são frutos da aliança e que realmente sejam a herança do Senhor, não só na vida de vocês, mas na vida de toda a igreja. Estamos aqui hoje para agradecer e a incentivar vocês que tragam as crianças à igreja. Eles vão ganhar hoje a primeira Bíblia deles, então que vocês incentivem a ler, que incentive a estar sempre nos caminhos do Senhor. O pastor vai entregar aí a Bíblia para cada um. Pode escolher, pastor.
Eu vou pedir agora que todo mundo se juntem para uma foto geral aqui. Pé na foto. Fazer uma oração. Senhor Deus, te agradecemos neste momento, Senhor, por todas essas crianças que nasceram em nosso meio, Senhor, que o Senhor esteja conservando a vida delas nos seus caminhos, que o Senhor esteja abençoando os pais para que eles possam criar elas nos seus caminhos, esteja cuidando de cada uma delas, que elas realmente sejam alegria para os seus pais e também seja alegria para a nossa igreja, esteja cuidando de cada uma e de cada família aqui representada. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já oramos agradecendo a Deus pelas nossas crianças, oramos também há pouco agradecendo pelo alimento, pela mesa que está posta, pelos irmãos que ajudaram a preparar, e agora nós iremos celebrar na companhia dos nossos irmãos, nos confraternizando, comendo, conversando, sabendo que é o Senhor que nos proporciona este momento. Façamos isso com alegria no coração, façamos isso com os corações gratos pelos feitos do Senhor. E saibamos que Ele cuida de nós. Deus abençoe e uma boa confraternização a todos.